Está no ar mais um podcast do Panorama Tricolor. Como tem sido de praxe, a gente grava aos sábados e aí durante a semana você fica se deliciando com as nossas histórias sensacionais sobre o Fluminense aqui no podcast do Panorama Tricolor. Hoje a gente tem um convidado especial, mas como precisa de muita reverência, ele vai ser o último a entrar. Então vamos começar aqui nas apresentações. Raul, grande Raul Susequinde, figurinha carimbada aqui no nosso podcast do Panorama Tricolor. Tudo bem? Tudo beleza? Tudo Preparado beleza. para amanhã? Melhor. Então Departamento médico liberou? O coração tá em dia aí, tá tudo tranquilo. Leonardo Moretti, o homem da torcida organizada, o homem da Young Flu, beleza, da TIF. Beleza, amigos. Saudações tricolores. Que honra estar mais uma vez aí com vocês. E com meu xará aí, que eu gritei muito o nome dele no Maracanã lá. Fui muito feliz com esse cara aí no ataque. Tá certo. Paulo Roberto Andel, nosso editor-chefe aqui do Panorama Tricolor, idealizador disso tudo. Beleza, Paulo? Hoje tá mascarado. Eu já sou mascarado naturalmente, segundo fala. Hoje eu só estentei um pouco. É o seguinte, um grande dia, uma grande semana, né? Apesar de todos os percalços que a gente tem passado, é super especial, porque, enfim, 25 anos do Gol de Barriga, lançamento do meu terceiro livro sobre o tema, está aqui com o nosso pessoal todo junto. Hoje a gente também conta com a participação, mais uma vez, especialíssima do Wagner Victor. E a história como o Leonardo veio parar aqui é sensacional. A gente com meia hora para programação e aí eu chutei. Cara, você tem tempo para falar agora? Ele aceitou e honra tremenda receber esse cara que simplesmente marcou um dos gols da maior partida da história do Maracanã. Não é pouca coisa, né? Então a gente tem papo sobre isso e até sobre a volta do Fluminense que vai estrear nesse domingo ou reestrear nesse campeonato inacreditável. Wagner Victor, é um prazer recebê-lo aqui na nossa mesa redonda. Aliás, na nossa tela quadrada, né? Não é mesa redonda, tela quadrada. Todo mundo, cada um nos seus respectivos lares, né? Eu estou em Brasília, eu acho que todos vocês no Rio de Janeiro, né? Wagner, é um prazer recebê-lo aqui, estreando no nosso bate-papo. Obrigado aí pelo convite. O Andel tinha me ligado e está aí junto com o Léo, com o Susequinde, com o Leonardo, com você, Jacome. Mas o Leonardo eu nem conheci. Quando o cara falou que é o artilheiro, eu até o artilheiro por último, eu falei, pô, esse pessoal aí já me viu jogando bola na Ilha do Governador. Quando falou que o Leonardo era o cara que fez o gol, eu falei, ih, rapaz, é o nosso Leonardo daquele jogo. Eu pensei que já estavam pegando as minhas virtudes insulanas de centroavante. Mas o Leonardo a gente vibrou muito, muito legal. O Andel me falou que a gente ia falar sobre o Campeonato Brasileiro, retomada, aniversário aí do Pintinho, do Gil, de Campeonato Carioca. Eu acho que é muito legal lançar esse papo. A semana vai ser muito dinâmica. Eu acho que a gente tem que, não é só pensar no Campeonato Carioca, eu estou muito preocupado com o Campeonato Brasileiro. E tenho até falado com o pessoal da federação, e eu acho que nós temos que buscar aí um discurso único para salvar o Rio de Janeiro, porque a gente está cada vez mais distanciado do Flamengo. O Flamengo não está com aquela solidariedade de pensar dos clubes do Rio de Janeiro. E se a gente não apresentar uma solução diante do cenário econômico que a gente está vivendo, isso é uma coisa muito grave, que não é só para o Fluminense, pode ser para o Vasco, para o Botafogo, e aí com isso a gente acaba o futebol carioca. E a gente estende o nosso tapete verde, branco e grená para receber Leonardo Lobato Ribeiro, campeão pelo Fluminense em 1995. Ele foi artilheiro do Fluminense naquele campeonato com 9 gols. Fez o segundo gol daquele Fla-Flu decisivo, né? O primeiro e o terceiro foram os gols do Renato, e o Leonardo fez uma brilhante partida. O Leonardo que substituía ninguém mais, ninguém menos do que o grande Ézio.
E o Leonardo foi artilheiro do Fluminense naquele campeonato, né? Ele jogou aquele Fla-Flu famoso, fez um primeiro tempo espetacular. E um outro detalhe também, que o Leonardo teve uma participação muito importante num dos jogos que trilhou aquela caminhada para aquele título, que foram os 2 gols contra o Vasco da Gama na vitória do Fluminense de 3-2, a primeira vitória na terceira rodada da fase final. É um grande abraço, Leonardo, é um grande prazer, emocionante a sua participação aqui no nosso podcast do Panorama Tricolor. Prazer é todo meu estar falando com vocês no Panorama Tricolor. Eu fiquei muito honrado com o convite, né? Estou muito feliz. E falar do Fluminense, cara, é falar da minha vida, da minha segunda vida, né? Porque a primeira vida minha é minha família. E segunda é o Fluminense, que faz parte dela. Então, estou muito feliz e a gente está aí para bater um bate-papo aí legal para a gente tentar relembrar as coisas boas daquele ano. Ô, Leonardo, eu vou começar a rodada de bate-papo aqui com você. O que era substituir o Ezio? Cara, falar do Ezio, eu até me emociono, sabe? Porque, além de um grande jogador, era um grande homem, né? Ele era um profissional exemplar dentro do clube, um ídolo tricolor, e eu tive a honra de jogar com ele. É um profissional que a gente sabe pela moral que ele tinha dentro do clube, e a partir do momento que eu consegui a vaga de titular, não foi capaz de questionar nada, né? Pelo contrário, me deu muito apoio. Então, isso aí mostra o caráter que ele tinha. Se eu não me engano, o Ezio está entre os 10 ou 15 maiores artilheiros da história do Fluminense. Então, é uma coisa que a gente tem que respeitar muito. Mas eu fazia o meu trabalho, né? Eu, graças a Deus, consegui mostrar o meu valor. Mas, acima de tudo, o meu principal objetivo ali era sempre fazer o melhor pelo Fluminense. E, graças a Deus, dei a minha contribuição naquele ano, fui artilheiro da equipe, consegui fazer um gol na final contra o nosso maior arquirrival, né? Foi muito prazeroso, e isso está marcado na minha história do Fluminense, né? Então, isso foi muito gratificante na minha vida profissional. Tá certo. Vamos rodar? Raul. Deixa primeiro, antes de você me perguntar, eu queria aqui não só dizer do prazer de ter o Leonardo aqui com a gente, mas aproveitar também para agradecer aquela alegria que ela é até o final da nossa vida, né? A gente está comemorando essa semana 25 anos, então, assim, é mais que um gol, é mais que um Fla-Flu, né? Como o Paulo colocou bem na abertura. É o maior jogo do Maracanã, certamente para muitíssimos tricolores é o maior jogo da vida de cada um de nós. Então, Leonardo, você tem vaga aí eterna e cativa no coração de todos. E dizer também que esse jogo, esse Fluminense Vasco, eu estava lá nas cadeiras atrás do gol, e tive o privilégio de ver esses 2 gols bem de pertinho. Foi um jogo super importante naquela campanha, né? Talvez se a gente não vencesse aquele jogo, provavelmente até o clima, o ambiente, não sei como ficaria. Enfim, a gente já estava 8 pontos atrás do Flamengo, sem aqueles 3 ali seria muito difícil. Então, também um agradecimento também por aquele jogo, que foi um jogo que colocou a gente de volta na brincadeira, né? É verdade, né? Aquele jogo, se a gente perde, estava fora do campeonato. Eu fui feliz, entrei no jogo, consegui fazer 2 gols. Para mim foi um motivo de orgulho. Primeiro pelo Fluminense, segundo para mostrar o meu valor, Eurico Miranda, né? Você tinha vindo do Vasco. No ano anterior eu tive no Vasco, não tive oportunidade, né? Não deixaram eu jogar lá por briga de empresário, né? Porque na época que eu cheguei no Vasco, o Edmundo tinha sido transferido para o Palmeiras, e o meu empresário era o mesmo do Edmundo na época. Então, quando o Eurico chegou, sorte a nossa. Praticamente me afastar do grupo, né?
Mas naqueles 2 gols ali, tanto é que eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo, eu passo em frente ao banco, apontando para mim e para ele, assim, tipo assim, aqui estou eu, vê se você lembra de mim. Mas, acima de tudo, foi mais importante porque ali foi a arrancada para a gente ser campeão. Ah, agora eu já sei de onde o Cristiano Ronaldo tirou aquilo. Copiou de você, cara. É verdade. Léo. Léo Moretti? Ô, Léo Artilheiro. Hoje tá complicado aí. Léo Moretti e senhor artilheiro Leonardo, campeão do centro de barriga imortal. Então vamos lá, né? Pô, uma honra estar aí com vocês novamente. Rapaz, quando a torcida cantava o nome do Leonardo, eu ficava lá no meio da Yang, de braço aberto, batendo no meu peito, como se fosse para mim, né? Todo mundo, Maracanã inteiro, é Leonardo, eu ficava lá dando tchau. Rapaz, muito... Pô, esse Fluminense e Vasco, cara, eu acabei não indo nesse jogo, eu era um moleque. Teve um bingo perto da minha casa, eu fiquei ali no bingo, né? Ninguém quis ir no jogo, o Fluminense não estava bom. Então, fiquei lá no bingo, mas com radinho. Tinha um radinho vermelho, no ouvido. Fluminense 2, 3. Rapaz, quando fez o terceiro, deu um pulo. O cara que estava narrando o bingo no bar é vascaíno. Ele falou, gol do Vasco. Eu falei, Vasco é o cacete, é gol do Fluminense. Rapaz, aquilo ali foi uma boa arrancada pro título de 95. E teve um Jogos gol inesquecíveis. Teve um gol anulado aquele jogo, eu não me lembro se foi do Renato ou até do próprio Leonardo, ali, se eu não me engano, quando estava 2-2 já no finalzinho do jogo. Um gol, acho eu, pela lembrança da época, mal anulado, mas depois, enfim, fizemos mais um ali e garantimos. Wagner. Na realidade, esse campeonato foi um campeonato meio diferente para eu acompanhar, né? Eu estava fazendo pós-graduação no exterior, estava lá na Universidade de Harvard, pela Petrobras ainda, eu sou da Petrobras de carreira, então eu tive que acompanhar esse campeonato à distância. E não era aquele campeonato que hoje você tem na internet, que você pega os jogos online no mundo inteiro. Então é uma coisa que você acaba tendo com informação diferenciada, você não tinha WhatsApp, você não tinha... Eu ligava muito através da Embratel. E esse jogo, especialmente, da final do 3-2, foi uma grata surpresa, não só pelos primeiros que nós botamos, depois que eles empataram, e a cada jogo, cada gol, eu recebia, de alguma maneira, uma informação. Primeiro, quando estava 2-0, eu dei aquele sorrisão. Quando a outra informação que eu tive é que estava 2-2. Eu falei, porra, fudeu, não há condição, porra, os mulambos vão levar. Quando eu ligo depois do final do jogo, a história é interessante, né? Porque eu ligava via Embratel e tinha um telefonista que atendia e fazia a ligação e debitava no meu cartão de crédito, alguma coisa, ou jogava cobrar, uma coisa desse tipo. E eu falei pro cara, meu irmão, faz a ligação rápido, porque eu quero saber a final do jogo do Fluminense. Aí o telefonista do outro lado, o cara falou, amigo, tu não sabe o que aconteceu? Eu falei, não. O cara era tricolor doente e estava desesperado, como ele estava desesperado, porque ele estava na mesa da Embratel, não podia pelo resultado e não podia comemorar. Aí liga um porra do maluco lá dos Estados Unidos, de Boston, tricolor doente, e o cara narrava cada lance, cada gol do Leonardo e tudo com detalhe, e a porra não fazia ligação, e o cara ao final começou a chorar. Porra, foi de barriga! E porra, eu e o cara chorando do outro lado, gritando, puta que pariu. E eu saí correndo no meio da rua nos Estados Unidos, num frio, filha da puta, comemorando. Porra, nego falou, cacete, que é isso? Então, foi uma coisa meio diferente, na realidade, um pouco do saudosismo da distância. Mas aí no outro dia eu peguei a porra da minha camisa do Fluminense e fui estudar quase a semana inteira de camisa do Fluminense. E como bom tricolor, tu sempre encontra tricolor em campos no mundo inteiro e sempre encontra um flamenguista pra sacanear. Flamenguista tu não acha muito em Harvard, não, porque geralmente os filhos da puta não caminham muito nesse segmento, mas tu sempre encontra um cara lá no trabalho, mais braçal e tudo, e a gente acaba gozando. Mas foi um campeonato diferente, agradeço aí o Leonardo por dar esse prazer. Esse foi um campeonato que, infelizmente, por estar morando lá fora, eu não pude acompanhar presencialmente,
mas como você colocou, talvez ele entre na história como um dos grandes prazeres que nós temos. O melhor exemplo que, mesmo com a estupenda torcida flamenguista agora no jogo mais importante da história do Maracanã, nessa votação do Globo Esporte, o 3-2 com gol de barriga, ele foi vitorioso. Então é uma coisa épica na história. Nós podemos até acabar como Fluminense. Esses caras estão fazendo um esforço muito grande. Mas essa vitória épica, ela, como o Nelson Rodrigues fala, ela vai ficar para os cosmos. Fantástica a história do telefonista aí, aliás. Não conhecia. História maravilhosa, né? Bom, eu vou aproveitar para fazer uma fala rápida e aproveitar para puxar um gancho para o Leonardo responder também. Bom, todo mundo está aqui em estado de êxtase, né? Porque rememorar 25 anos depois esse dia, particularmente para mim aqui, bom, Raul era garoto, meu amigo, já de 30 e tantos anos, estava lá comigo no estádio. Escrevi 3 livros sobre o assunto. Estou aqui com o artilheiro do Fluminense, com o cara que foi do título, né? Em outras ocasiões, anos atrás, já entrevistei o Victor sobre isso. O Moretti estava lá, torcendo lá, emocionado, com a mão no peito, com o nome do Leonardo. Então, tudo remete a essa história, que é uma das mais fantásticas do futebol mundial, é bom que se diga. E eu ia aproveitar para fazer um gancho também. Quando o Raul falou sobre os jogos, o jogo contra o Vasco, foi um jogo decisivo na arrancada tricolor, com os gols do Leonardo. Esse campeonato ele tem uma peculiaridade. Ele foi muitas vezes o Fluminense entrou em campo segundas-feiras, com partidas transmitidas pela Band, nas Laranjeiras, ou em outros estádios também menores aqui do Rio de Janeiro. Quando fez o clássico contra o Vasco, essa partida foi num sábado. Uma partida muito importante, que foi a vitória sobre o Bangu, o último gol do Iás com a camisa do Fluminense, a partida foi num sábado. Então, assim, é um campeonato que o Fluminense não teve tanta torcida nas partidas, porque elas eram jogadas em dias e horários alternativos. E, assim, quando eu escrevi meu primeiro livro, toda a história do campeonato, o Fluminense fez uma campanha maravilhosa. Só que ela é desconhecida. Por imaginário popular, e a parte da Flapress tentou impor isso, ela sugere que foi assim, aquilo foi um acidente. Nenhum time grande tira 8 pontos de diferença do outro, é campeão com 8 jogadores em campo à toa. Isso não existe, né? Mas se tratou disso. Bom, eu ia perguntar para o Leonardo o seguinte, Leonardo, eu queria saber como é que era a expectativa de vocês no grupo, quando o time começou a se montar ali. O Renato chegou na última hora, chegou lá de calça jeans e sapato, fazendo embaixada. Como é que vocês estavam? A perspectiva do Fluminense para aquele campeonato. Você tinha chegado ao clube, o Fluminense já estava com um problema histórico de salários, enfim, essa coisa. Qual era o ambiente, qual era a expectativa de vocês naquela temporada? Bem, primeiramente com a chegada do Joel, né? Isso fez com que o grupo passasse a ter uma confiança muito grande. Primeiro, pelo histórico do Joel, né? Em ser campeão de todo o clube passado. Né? A gente tinha grandes jogadores também, antes do Renato chegar, como Dejaí, Ailton, Lira, que eram jogadores que haviam já passado pela seleção, né? Mas mesmo assim a gente era considerado a 4ª força naquele ano do campeonato. Né? Com a chegada do Renato, veio fortalecer mais ainda, e eu lembro que praticamente, não sei se foi no primeiro ou segundo treino dele, ele chegou assim numa reunião nossa, perguntou a um por um quem já tinha sido campeão. Então, muitos ali não tinham falado isso, né, que já tinham sido. Então, ele pegou e falou, vocês se preparam que vão ser. Então, a partir daquilo ali, o grupo pegou uma confiança tão grande, né, uma união tão forte, que o nosso grupo era uma família, todo mundo se ajudava, se cobrava. Então, a gente foi crescendo. O Ailton foi um jogador que guardou uma matéria que saiu, não sei qual jornal na época, e disse que o nosso time não passava da canela do Romário. Ele guardava isso no armário dele, no vestiário, e virava e mexia, ele sempre chamava um e mostrava. Olha isso aqui, guarda. Vamos guardar isso e vamos trazer isso como um incentivo. Então, quer dizer, o nosso grupo foi fortalecendo, foi crescendo, foi ganhando jogos, né? E tornou um grupo muito forte.
Então, a gente tinha uma confiança grande com um excelente treinador. Na minha carreira, eu falo que foi o melhor treinador que eu peguei na minha vida, porque taticamente o Joel era perfeito. Eu lembro uma vez, nós fizemos um treino nas Laranjeiras, ele amarrava barbante no punho de cada jogador. Por exemplo, no Ronald, amarrava no Lima amarrava no Sorleio, no Paulo Paiva, amarrava no Lira, ligava ao Dejaí, ao Márcio Costa, e a gente tinha que virar de um lado para o outro e não podia arrebentar o barbante. Então, quer dizer, o time, praticamente, ele era muito certo, né? Tinha uma força muito grande. Então, a gente foi crescendo, foi conquistando as vitórias, e quando chegou aquela final, cara, a gente sabia que brigava para ser campeão, porque a gente sabia como jogar contra o Flamengo, porque naquele ano nós jogamos 4 partidas, ou 5, se eu não me engano, empatamos uma e ganhamos, foram 4 partidas. Empatamos a primeira e ganhamos as outras. Então, a gente foi confiante e, graças a Deus, na final conseguimos aquela vitória histórica que está marcada na carreira do Fluminense, na vida do Fluminense, na nossa vida e na história do Maracanã, né, como o melhor jogo do Maracanã. Isso é muito gratificante. Leonardo. Ô, Mauro, desculpa aqui, acho que é a emoção de ter o Leonardo com a gente. Eu queria só furar um pouco a pauta e fazer uma pergunta para ele. O Leonardo, um pouco do vestiário daquele dia, assim, como é que foi antes do jogo, né? Porque aquele primeiro tempo daquele jogo foi costumo dizer que foi um primeiro tempo de manual, né? O Fluminense dominou assim de uma maneira que eu não sei se eu já vi algum outro clássico, né, decisivo que ele tenha dominado tanto como ele dominou aquele primeiro tempo. Existia alguma instrução específica ali do Joel, ou era muito o foco de vocês e tudo? E depois, como é que foi o vestiário do intervalo, né? Se houve assim, alguma conversa para cadenciar um pouco mais no segundo tempo, enfim, como é que foram essa preparação tanto para entrar em campo e depois para voltar para o segundo tempo? Olha, a preparação nossa foi na semana, né? Porque eu lembro que nós jogamos contra o Entrerriense aqui na cidade de Três Rios, onde eu moro, né? Após o jogo, ele deu uma folga à noite e apresentamos já na segunda e concentramos e treinamos forte a semana toda. O Joel era muito estratégico, né? Ele chegou para mim depois do jogo contra o Entrerriense e falou: ó, quem joga você, Renata, minha dupla de ataque, mas eu não quero que comente uma imprensa justamente pela força que o Wesley tinha, do grande jogador que ele era e por fazer muitos gols no Flamengo. Só que eu cheguei para ele e falei: Joel, eu também sempre fiz muito gol no Flamengo, jogando pelo América aqui. A gente treinou forte. Eu lembro que no sábado de manhã, nós fomos para a Laranjeira às 6 horas da manhã, treinamos até 7h30, a parte tática, né, da equipe para aquele jogo. Voltamos para o vestiário, como se estivesse chegando aquela hora, trocamos de roupa, abriu os portões para a imprensa chegar e foi feito só 2 toques e a imprensa toda ficou na dúvida, né? Pô, mas só vai treinar isso? Né? E quem joga, quem não joga, o Joel, não, o time está preparado. Né? E à noite, no sábado, fomos para o hotel que a gente concentrava e ficou sabendo que a torcida do Flamengo iria soltar fogos à noite, tá? E o Alcides ficou sabendo disso, que era o nosso diretor de futebol, levou a gente para outro hotel, né? Quer dizer, a gente estava dormindo quietinho no hotel, e a torcida do Flamengo fazendo festa em outro, tentando botar a gente acordada a noite toda, e a gente quietinho, dormindo, tranquilo, né? Voltamos no outro dia e fomos para o Maracanã preparados, né? E no vestiário, como eu falei, a gente tinha uma maneira de jogar contra o Flamengo desde o primeiro jogo que a gente tinha definido, porque o Flamengo era uma equipe muito técnica, como é até hoje. Então, você não podia deixar eles jogarem. Então, a gente fazia uma marcação alta, obrigando o Flamengo a dar chutão. O Flamengo tinha jogadores de qualidade mais baixos. Então, a gente sempre pegava essa segunda bola. Então, a segunda bola estava sempre com a gente. Então, por isso que a gente entrou forte.
O primeiro tempo, igual você falou nesse jogo 95, o Flamengo praticamente não jogou, né? Até os 20 e pouco, onde o Branco acerta uma falta no travessão, foi onde o Flamengo cresceu na partida. Mas até aquele momento o Flamengo não jogava. E a gente já tinha essa vantagem de 2-0. No intervalo, havia-se uma preocupação muito grande, por causa, justamente, por achar que aquele resultado já poderia estar ganho, na verdade não estava, né? O Joel sempre cobrava isso, ele era um treinador que ele nunca deixava esmorecer, né? Então a gente voltou, mas é claro, e você jogar um clássico contra o Flamengo, dentro do Maracanã, uma final, né? Qualquer vacilo pode ser crucial, né? Mas a gente, graças a Deus, mesmo tomando um empate, com a força que a gente tinha, com menos 3 jogadores na defesa, né? Que naquele ano, naquele jogo, tanto o Lima, Sorley e o Lira foram expulsos, só ficou o Ronald, e eu lembro que aí o Joel, na sua experiência, voltou o Márcio Costa, voltou o Cadu, que tinha entrado no meu lugar, para fechar uma linha de 3 ali e deixar os outros com condições de ir para cima para tentar virar aquele jogo. E graças a Deus conseguimos, né? Por isso mostra a força que a gente tinha, né? De ser um time tão forte e vitorioso, que a gente conseguiu aquele tão bonito gol, né? Que está na história, que é o gol de barriga, que é do Ailton, na súmula. Ele é um grande amigo que eu tenho, está sempre na minha casa, eu na casa dele. Tem a súmula com ele, né? O gol é dele, mas a fama ficou com o Renato, né? Mas foi fantástico, né? Eu acho que ganhar em cima do Flamengo é bom demais. Peraí. Ô, A Leonardo, única coisa que eu quero divergir do Leonardo, logicamente ele era do time, o Ailton fez toda a jogada, excepcional, tal, mas o gol do Renato, aquela barriga providencial, e eu tenho dúvida se essa bola ia entrar ou não. A bola ia entrar ou não. Mas o que deu a graça foi a porra do gol da barriga. Eu acho que ele ficou icônico, isso. Quando a época do Peter, o Peter era o presidente, se eu não me engano, o Renato ainda estava. Eu tinha acertado que eu ia pegar alguns amigos tricolores, nós íamos fazer uma rachuncha, íamos botar uma estátua, porque uma estátua do gol em si, da barriga, do Renato empurrando. O Renato se animou, a beça, gostou, mas o Peter nunca me autorizou, porque também, lógico, que eu não ia fazer um rachinha para colocar uma estátua, que hoje custa, sei lá, 80 mil, pegar uns amigos, sei lá, 10 amigos ou 20 amigos dando 4 mil cada um, ia botar, depois ele não ia querer botar a estátua lá. Então eu peguei, o Peter não me deu autorização, o Renato ficou até frustrado, tanto que ele fala da estátua dele lá no Grêmio, mas foi disso, porque ele sempre me encontrava, Victor, e a estátua? Porque a gente tem que, de alguma maneira, essa geração de vocês, marcar. E talvez o que seja icônico, não é só a vitória na centenária do Flamengo, com o Romário, o maior jogador do mundo, o Fluminense com -3, tá? Mas efetivamente, eu estava falando com o Andel, melhor que de barriga só se fosse de bunda. Mas vai ser difícil a gente ter outra desse e fazendo um gol de bunda. Mas ficou o gol de barriga. É uma marca. Eu acho que foi uma marca muito interessante do futebol. O Ailton fala até hoje que é o único gol que tem nome na história do futebol brasileiro, que é o gol de barriga. É verdade. Não falar de outro gol, Exatamente. né? O único gol que está na história é o gol de barriga do Renato. É que nem o gol do Maradona contra a Inglaterra, elas manios de Deus. Se o Maradona fizesse o mesmo gol de cabeça, não teria valorização. Com certeza. O gol de mão dele é tão bonito quanto aquele gol que ele dribla o time da Inglaterra inteiro. Então, isso é bom porque dá um clímax para poder sacanear os mulambos. Eu acho que, por isso, com respeito, o Ailton fez um jogadaço, driblou, chutou, foi maravilhoso. Porra, teve um equilíbrio. Estava no lugar certo, né? Um equilíbrio emocional brutal. Não sei se a bola entrava, não sei se o pessoal já viu os ângulos, mas aquela barriguinha do Renato, e sem colocar a mão, inclusive, detalhe, Iacome, o juiz foi macho pra cacete, porque não tinha VAR, não tinha nada. Até hoje em dia anula. Hoje, o juiz anula com VAR e até hoje anula. Foi mão. Até hoje anula. Falando que foi mão. Ele foi macho e peitou. Ô, Leonardo, aliás. Leonardo, o primeiro
a pensar diferente, né? Poxa, a gente sabe da força que eles tinham também, O né? empate era deles, né? Tinha um time forte, né? Aí logo assim o Joel me tirou, né? Porque justamente para segurar, porque no lance do gol, se eu não me engano, o Sorley foi expulso, né? Sim. Então ele me tira e eu até porque Ele foi junto com o Marquinhos, né, do Flamengo. Os dois foram expulsos. eu estava um pouco gripado naquele jogo também. Aí o Joel me tira, né? Aí do lado de fora a gente sofre muito mais, né? Porque a gente não pode dar a nossa parcela de contribuição. Mas a gente sabia que o grupo era muito forte. Então a gente sabia que também não podia vacilar, né? Como aconteceu até o segundo gol. Não foi vacilo nosso, foi até por uma jogada brilhante que o Fabinho fez, né? Onde corta 3 jogadores nossos, faz um belíssimo gol também. Mas, como eu falei, a confiança nossa era tão grande, cara, que a gente não sabia que não perdia aquele jogo. E como a gente tinha jogadores que tinham uma liderança tão grande, que eles absorviam esses impactos. Foi o caso do Ailton, porque ele chegou para o Ronald, ele contando isso para a gente, né? Claro que ele falou isso com o Ronald, não com a gente. No jogo, ele virou para o Ronald e falou: Ronald, só tem uma maneira da gente virar esse jogo. Dá a bola em mim que eu vou para cima. Tanto é que você vê que a bola vem com o Ezio vai, toca no Ronald, se eu não me engano. No Jair, primeiro o Jair abre para o Ronald. Isso. Aí toca para o Ronald entrega a bola para ele vai para cima. Então, quer dizer, estava predestinado. Você vê que parecia que aquilo já estava gravado na nossa memória, na nossa história, que aquilo ia acontecer. Porque a gente treinava muito, tinha força e confiança. Né? E foi onde saiu a jogada, apareceu a barriga ali e, graças a Deus, conseguimos o gol. Então, o nosso grupo era muito forte, cara. A gente tinha uma união muito grande. Foi isso que fez com que a gente conseguisse chegar a esse título tão importante para o Fluminense e para nós jogadores. Parece que até hoje, né, que todos vocês ainda se relacionam, né? Com certeza, a gente tem um grupo, né, que a gente se fala todos os dias, né? Fizemos agora uma live também com o pessoal do Fluminense, onde reuniu a galera quase toda de 95, né, com exceção do Renato, do Tejaí, o Sorley, que não participaram, mas o restante todo mundo participou. Então, quer dizer, isso mostra o que era aquele grupo, a amizade, a união que a gente tinha, que perdura até hoje e vai perdurar durante a nossa vida. Beleza. Moretti? Opa! Moretti ia perguntar uma coisa, não ia? Rapaz, tô aí para perguntar mesmo, Leonardo. Fala. Leonardo, assim, o teu gol narrado pelo Luiz Carlos Júnior, né, na época, pelo Garotinho, pô, são narrações sensacionais e memoráveis. Mas ouvir o Januário de Oliveira gritando o garoto de 3 dias, como é que é isso aí, cara, para você? A narração do Januário era, porra... Essa ficou na história, né? Porque o Januário ele dava assim uns toques diferentes, né, com alguns jogadores, né? Isso aí marcou muito. Eu tenho isso gravado até hoje, vira e mexe eu boto para ver, porque isso emociona, né? Então eu fiquei feliz porque o Januário era um cara que admirava muito a gente, a minha pessoa. Ele também me dava muita força, desde a época do América aqui, que ele narrava alguns jogos, inclusive um jogo contra o Fluminense aqui. Eu fiz 2 gols contra o Fluminense. Fiquei muito triste na época, mas feliz, porque dali também fez com que eu consegui chegar ao Fluminense, né? Porque a gente sabia que o espaço aqui era pequeno, né? Então, o Januário era um ícone da narração do futebol, né? Eu fico muito grato por ele ter colocado esse bordão aí, o garoto de 3 dias. Apesar de não ser de 3 dias, né? Moro hoje em 3 dias, mas a minha origem mesmo é de Sapucaia, que é uma cidade próxima aqui. Algumas pessoas até ficaram um pouco chateadas lá. Eu tinha falado que era Leonardo de Sapucaia, mas ficava muito por causa do América de 3 dias, né? Agora tem jeito, né? Isso, mas graças a Deus foi tudo
Sapucaia tinha umas boas criações de pato no passado. Tinha uma carne de pato muito boa. Não sei se tem ainda, não. Lá é terra da manga também, né? Então, o Januário era um ícone. Infelizmente, hoje já não está mais narrando, né? Devido à idade, essas coisas. O tempo passa para todo mundo, né? Mas eu fiquei feliz até há pouco tempo. Ele foi homenageado na Sport TV aí, né? Então a gente fica feliz pela história dele também. Bom, Paulão. Sou eu? Agora? Pode ser. Bom, vou trazer uma coisa agora, vou fugir um pouquinho dessa cidade maravilhosa. A gente ainda tem bastante coisa para falar, porque além do papo com o Leonardo, temos que lembrar de Gilberto Gil, nosso super aniversariante tricolor, Carlos Alberto Pintinho, que faz aniversário no dia do gol de barriga. Olha que coisa fantástica. Mas eu queria puxar, Leonardo, agora para o presente, é o seguinte, amanhã, né, não vou entrar do campeonato, que a gente também deve falar sobre isso, mas amanhã o campeonato volta e o Fred é no Fluminense. Você, como um artilheiro tricolor, como um campeão do centenário, como é que você vê a volta do Fred ao Fluminense nesse momento da carreira, enfim, do clube? Como é que você vê isso? Olha, eu fiquei muito feliz com a chegada dele, né? O Fred é um jogador que não precisa provar mais nada para ninguém, é um artilheiro nato, é um grande ídolo, um grande homem. Eu tive o prazer de conhecê-lo nas Laranjeiras também. Ele é uma pessoa que tem um carisma muito grande, ele é apaixonado pelo Fluminense e torço muito. Eu tenho certeza que o Fluminense, com ele, vai passar a ter o respeito que merece e vai buscar coisas positivas, porque o Fred ele é um cara vitorioso e vai fazer com que esse grupo acredite e vá buscar coisas positivas para a gente. Excelente. Wagner. Já comecei. Vai, Wagner. Bem, na realidade, eu acho que uma das poucas coisas que eu concordo na administração que o Mário teve até então tem algumas pequenas outras coisas que eu concordo, foi a atração do Fred. Muitos achavam que o Fred estava acabado, eu acho que o Fred tem um valor muito grande do ponto de vista de ressensibilizar por ter um grande ídolo. Eu acho que a saída dele foi um equívoco, a maneira como ele saiu. Ele tem números fantásticos pelo Fluminense. Se a gente analisar, o Fred está com 172 gols, é o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense. Com mais 28 gols, o Fred bate 200, vira o segundo maior artilheiro da história do Flamengo, do Fluminense, e vira ao mesmo tempo, eu acho que ele faz 400 gols na sua carreira, e ao mesmo tempo ele fica entre os 8 ou 6º ou 7º artilheiro do mundo em atividade. Então são números muito interessantes. Bater 200 gols no Fluminense, virar o segundo artilheiro, bater 400 gols, se destacar no âmbito internacional. Ele é um produto de marketing muito forte, dá para ver a operação que ele trouxe da bicicleta. Eu só acho que o Fluminense não aproveita a operação de marketing do Fred adequadamente. Era para o Fred, nesse momento, tá, que nem aqueles jogadores de beisebol nos Estados Unidos, assinando camisa e vendendo. Ele não é um produto que o Fluminense está botando em números. Você vê que o próprio Fred gravou um filmezinho para a campanha sócio-torcedor, uma maneira pífia. O Fluminense ele tem um potencial muito grande de aproveitar o Fred, tem um potencial muito grande de ressensibilizar a torcida jovem com o Fred. Aquele filmezinho que aconteceu essa semana, do cara em coma, 30 dias, e o médico falar para o cara, meu irmão, o Fred voltou, o cara acordar, bip, bip, bip. Isso é uma coisa sensacional, porra. Aquele negócio da velhinha com 80 e poucos anos. Ou seja, o Fred vai voltar a produzir histórias apaixonantes para o Fluminense. E o futebol é isso. E talvez o Fluminense tenha que aproveitar muito isso. Eu costumo falar, o Fred tem uma passagem muito interessante. Eu sempre ficava, minha família mora fora do Rio, eu sempre ficava com a minha mulher e um filho hospedado em um hotel. Quando ela vinha, e coincidentemente, sempre no hotel onde o Fluminense ficava hospedado, que é o Hilton, que era o antigo Meridian. E eu conhecia muito o Fred, que eu chefei algumas delegações do Fluminense. E um dia eu estou falando com minha mãe, Dona Leda, no telefone. Dona Leda, que eu recebi infeliz notícia no dia que eu estava com o Andel, da ida dela, que era meu grande amor. Mas eu estava falando com ela na linha
e passa o Fred. Aí eu falei, ô Fred, você pode falar aqui com a minha mãe? Aí ele, claro, como é que é o nome dela? Eu falei, Dona Leda. Ele falou, Dona Leda, ó, eu gosto muito do seu filho, olha, hoje vou fazer um gol pra senhora no Maracanã, pode me cobrar. Não é que o filho da puta fez um gol contra o Botafogo e a minha mãe acreditava até o fim da vida que o Fred tinha feito aquele gol para ela e ela comentava para todo mundo. Quando o Fred comemorava, ela falou, ele fez o gol para mim. Ou seja, isso não tem preço. O ídolo, a marca não tem preço. E isso para o Fluminense, nesse momento de resgate, que nós temos que resgatar, ao mesmo tempo, autoestima e financeiramente, é fundamental. Então, esse campeonato carioca, talvez ele tenha o restinho do campeonato na beleza de ter o Fred de novo. E achei, inclusive, um ato dele muito bacana, quando ele não precisava fazer isso, pedir autorização para o Evanilson para usar a camisa 9. By the book, qualquer jogador não precisaria. Mas ele falou, Evanilson, quero tua autorização para poder usar a camisa 9. Então, esse campeonato carioca para a gente, talvez inspirado no de 25 anos atrás, a gente consiga ter um suspiro, mesmo tendo uma diferença entre Fluminense e Flamengo muito grande, quem sabe ser campeão, num ato de novo heróico, e resgatar o Fred e o simbolismo do Fluminense. Só um detalhezinho, o Fluminense joga amanhã, às 19 amanhã, domingo, dia 28/6, às 19 horas, contra o Volta Redonda. O jogo vai ser no Engenhão, né? O Fluminense com rodada dupla, às 11 da manhã e às 19. Isso, às 11 joga o Botafogo contra Cabofriense, Madureira e Resende, Vasco e Macaé às 16 horas, Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense ainda tem mais um jogo, encerrando a Taça Rio contra o Macaé no dia 1º, às 5 da tarde. O Fluminense é líder. Subiu a voz aí do Jacome. Cadê o Jacome? Subiu a voz do Jacome. Mas continuando, ele ia falar que o Fluminense é líder. Eu acho que não é mais líder, não. Com a vitória do Flamengo... O segundo turno. Tem que vencer. Né? O Fluminense tem que vencer as duas partidas, né, para se manter na liderança. O Fluminense já está... E o Jacome está travando. Mas aí, vamos lá. Ancora aí, Andel. Vamos lá você. Vamos nessa. Então, o Jacome estava falando sobre a questão do Fluminense ser o voltar a assumir a liderança do campeonato, e tem essa volta aí da competição por esses 3 meses aí, que ao mesmo tempo foram tão rápidos, foram uma eternidade para quem gosta de futebol, ainda que tenha as naturais limites por conta, enfim, de não ter público, né, que é uma coisa sempre chata para quem gosta muito de futebol, né, tem que ter torcida, por menor que seja, e não vai ser possível. Cadê o Susequinde? Raul Susequinde, onde é que você está? Estou aqui, cara, presente. Vamos lá. Você está sumido. Volta aí. Eu estou aqui me recuperando das emoções da viagem no tempo, a 95. Não, é um negócio, né? E assim, eu vou aproveitar até para contar a história. O que aconteceu? Eu estava conversando com o Rogerinho, o pessoal já sabe aqui pelo Panorama Tricolor. O Rogerinho deu um depoimento para o meu livro mais recente, que o Raul participou também, 25 anos essa noite, que é a memorabilia, né, daquela conquista maravilhosa. Aí eu estava conversando com o Rogerinho esses dias e hoje eu falei com ele assim, Rogerinho, você não tem um contato de alguns jogadores que eu pudesse mandar de presente e tal? Ele mandou, mandou uns 8 ou 9 jogadores, eu mandei o livro para eles. Ninguém me... Provavelmente questão de tarde, né? Enfim, o celular fica encostado, vamos ver depois. Só quem me respondeu de primeiro foi o Leonardo. Fiquei contentaço, né? Porque eu não esperava a resposta. Falei, Leonardo, você, cara, é uma honra e tal. E quando você quiser participar do Panorama, é só você falar com a gente. Aí ele imediatamente, participa a hora que for, é só marcar de acordo com o meu horário de trabalho e tal. Aí eu olhei, cara, faltava 1 hora para começar a gente começar a gravação. Eu falei, topa hoje, topa. Por isso que a gente está aqui. Então, supetão as coisas acontecem. O artilheiro do campeonato. O artilheiro do campeonato, não é só do gol da partida. O artilheiro do campeonato, isso é muito importante. Pelo Fluminense. Deixa eu aproveitar, e já como está por aí, não? Eu vou fazer uma pergunta para o Leonardo e a gente retoma. Leonardo, diz pra gente, é um lugar comum que eu vou perguntar, é claro. Mas quando você faz aquele segundo gol, que aquilo tudo é muito bonito, né? Tem a rebatida, você dá um chutaço pro gol, com explosão da torcida no meio da chuva. O que passou pela tua cabeça na hora? Fiz o gol do título, o Fluminense é campeão.
que você sentiu exatamente naquela hora do gol? Cara, a gente, como atacante, tem que estar preparado para tudo, né? Tem muita gente que me encontra e fala, pô, aquele ali até eu fazia. Mas eu falo, mas se não tivesse posicionado bem, não iria fazer, né? Então, é claro que foi muito gratificante, né? Você fazer, como eu falei, fazer gol no Flamengo é importante. Mas é claro que naquela hora, se a gente termina aquele jogo 2-0, eu terminando ali com o gol do título, com certeza ia ser muito melhor para mim, né? Em termos de Contrato. mídia, né? Mas o Renato esteve ali, a gente sabia que o Renato também gostava muito da mídia, né? Mas o mais importante ali foi o título, né? Acho que foi gratificante para todos nós, mas como eu falei, eu estava sempre preparado para fazer gols e ajudar o Fluminense, porque é meu clube de coração desde criança, né? Então você ser campeão no clube que é o seu desde a infância é muito importante e vai estar na minha vida, né? Está marcado. Eu sempre me preparei para aquilo ali, sempre para ajudar. É claro que se fosse o meu ali, o gol do título, ia ser muito melhor. Cara, eu vou te falar o seguinte, porque na hora que você fez o gol, ocorreu exatamente o canal que era onde eu estava. Quando sai o gol, eu olhava assim, congelado. Falei, cara, porque a gente estava 9 anos sem ser campeão. Eu falei, cara, o Fluminense vai ser campeão com um baile no primeiro tempo. O Fluminense massacrou o Flamengo no primeiro tempo. Raras vezes o Fluminense, o Raul até observou isso. Então, quando você fez aquele gol, a sensação que eu tive, eu falei, cara, o Fluminense é campeão. Assim, e só voltei a ficar gelado novamente quando o Renato fez o gol, porque eu pensava, quando acontecia esses gols inesperados, eu olhava para o Bandeira para ver se ele corria. E do outro lado, a torcida, que aliás é uma outra coisa, né, um outro componente. Foi o jogo que eu vi em Fla-Flu em 40 anos que a torcida do Flamengo mais gritou, depois do empate. A gente que estava na arquibancada, você sentiu o grito deles na cara, assim. E quando o Renato corre sozinho, o pessoal corre para o outro lado, eu olho o Bandeirinha correndo, eu falei, cara, foi gol! O Fluminense está com 9 em campo, vai ser campeão mesmo. Então, assim, um dia... Ô, Andel, você que assistiu aquele jogo, a expulsão do Lira foi justa ou não? Aquilo ali foi um carrinho só na bola. Se jogou, Fabinho se jogou. Ele Fabinho se jogou. A gente até... contato veio, ele se jogou. A gente até comentou com o Rogerinho, Leonardo, que ali era, como disse até, acho que alguém falou isso pro Lira, né? Que ele tinha que ter saído preso dali depois daquela jogada, né? A bola que ele foi na bola do joelho. Não, a ideia o Lira, um senhor lateral, né? Um jogador de padrão de seleção brasileira. Foi a expulsão mais justa da história do Fluminense. É verdade. E é incrível que o Fabinho continuou depois, né? Ficou andando depois daquele lance. Continuou no jogo, não foi nada. Eu lembrei ladrão na perna do Fabinho, tá? Porque eu lembro que eu fui para o exame antidoping depois e o Fabinho também. Aquela paulada que ele deu no travessão, que foi uma coisa assim também fantástica. Mas o Flamengo tinha um timaço. O Flamengo tinha um timaço. Se você reparar, o primeiro gol do Renato, ele aproveita e joga a bola para dentro para falar, é gol do Fluminense mesmo. Mas vou falar um negócio, se vocês lembram, o gol da Barriga começa com o balão do Branco. Balão pro alto que cai na defesa do Fluminense, aí o Cadu, não me lembro mais quem toca a bola, aí a bola vai naquele circuito Ezio, de Jair, Ronald, e começou com um balão, com a torcida do Flamengo gritando, né, comemorando e tal. Então, o Branco teve uma participação no gol de Barriga. Porque ele deixou aberto ali pro Ailton, né, que ele não queria marcar mais, ele falou, vê se faz o gol por aí mesmo. Foi o Márcio Costa, Paulão, que deu o passe. Márcio Costa que deu o primeiro toque, né? E eu ia falar antes aqui, cara, uma coincidência, a gente estava falando do Lira,
Nesse Fluminense Vasco 3-2, dos 2 gols do Leonardo, que a gente estava lembrando, Faz o primeiro gol. e ele foi expulso naquele jogo Travou, caiu? O que houve? Hoje está complicado, hein? Voltou, Raul. O Lira é expulso naquele jogo também. E o Lira, outra coincidência, né? O Lira também é o Vasco, assim como o Leonardo. Ele faz o primeiro gol naquele jogo. Faz, que é um cruzamento, né? Ele dá um cruzamento que a bola... Ele cruzou, né? Ele fala que não, mas ele cruzou. Foi igual o gol do Marcos Paulo contra o Palmeiras. Bem parecido. Ele chutou da lateral, né? Eu chutei lá da lateral. Uma gaveta. Ai, gente. Agora, o André, eu posso botar um outro tema em pauta aí, se vocês permitem? Posso, Jacob? Posso botar? Solta a voz. Eu acho que nós temos aí 2 ou 3 partidas para terminar o campeonato, quem sabe 4 para terminar o campeonato. Eu tenho conversado muito com o pessoal da federação, eu tenho uma relação muito boa com o Rubinho. O pessoal não gosta do Rubinho, mas eu gosto do Rubinho. O Rubinho é naquele coisa de estilo, conversando. Eu estou muito preocupado. Eu acho que é o seguinte: a gente tem que fazer um movimento, porque você tem um conjunto aí de pelo menos uns 15 ou 14 a 15 clubes que estão na primeira divisão, que estão numa condição totalmente arrasada até o ano que vem. Por quê? Fizeram contratos até o final do ano, não vão conseguir, se o campeonato vai atravessar o ano, vão ter que renovar contratos elevados, contratos num novo cenário. E a minha tese que eu tenho defendendo, e eu acho que eu vejo que o Rubinho começou a entender e acho que vai defender, e a gente tem que começar a tentar falar isso nesse momento, para não ser aquele negócio de virar mesa depois do campeonato. Esse ano, o Campeonato Brasileiro não pode ter clubes caindo. Nós estamos num cenário diferente. Nós temos que entrar o Campeonato Brasileiro, os 20 clubes entram sabendo que vão ter a sua classificação para a Copa Brasil, Sul-Americana, tal, mas não cai ninguém. Ano que vem, sobem 4 e faz um campeonato com 24, numa nova modelagem, e depois vai baixando. Ou seja, é a única maneira dos clubes poderem, primeiro, desfazerem de alguns atletas comercializando. Segundo, poderem subir jogadores do Júnior para que possam valorizar, dando a questão da imagem, valorizar para estar no próximo ano e até comercializar. É a única forma. Isso já aconteceu, inclusive, em escola de samba. Escola de samba teve um ano que teve um incêndio no início do ano e uma escola caiu. Eu acho que esse movimento é um movimento normal, é um movimento que passa bem aqui no Rio pelos 3 clubes, porque o Fluminense está com uma espada de Damocles para cair, o Vasco está, o Botafogo está. Aí você colocar os outros clubes todos, Atlético Mineiro, todo mundo está quebrado. Ninguém vai conseguir sobreviver, porque não foi essa redução aí de 20%, 25% de salário em 2 meses que vai salvar as finanças. Você não vai conseguir patrocínio, você não vai ter renda das finais, você não vai ter o fluxo financeiro da TV que teria. Ou seja, a única maneira, porque dos clubes não fazerem loucura para sobreviver ao não rebaixamento, até porque rebaixar hoje no Campeonato Brasileiro é a pena de morte. Se o Fluminense cair, ele acabou. O Fluminense não sobe mais. Não sei nem se o Cruzeiro vai conseguir. O Cruzeiro vai ter séria dificuldade, né? Eu acho que esse debate, nesse momento, é muito importante. A gente não pode achar que o Campeonato Brasileiro vai ser da mesma maneira do modelo que era antes. Não dá para cair ninguém. Não dá para cair ninguém. Isso não é virada de mesa. É uma maneira, inclusive, de fortalecer o futebol brasileiro, para poder o futebol brasileiro botar essa garotada para subir. Entendeu? Evitar essas loucuras. Senão você vai ter que... Todos os jogadores que viessem contrato no final de ano, você vai ter que renovar, porque você vai estar na reta final de um campeonato brasileiro, faltando assim 9, 10 partidas decisivas. Você vai renovar. Os malucos do Fluminense, inclusive, vão querer renovar com o Ourinho, inclusive, até com o Ourinho. Então, eu acho que esse é um tema interessante. A previsão, Victor, é que o brasileiro vá de agosto a fevereiro. Então, os contratos, a maioria, eles vencem ao final do ano.
você teria que fazer uma renovação não favorável, e, ao mesmo tempo, os clubes eles não têm condição, inclusive, de negociar a venda antecipada de jogador. Então, eu estou muito E a renovação preocupado. mínima é de 90 dias, né? Eu estou muito preocupado, porque a questão financeira ele está diretamente ligada à qualidade do futebol. Você não pode ter mais competição esportiva numa situação. Por exemplo, escola de samba, não vão ter desfile. Já definiram, não vai ter desfile ano que vem no carnaval. Eles vão falar, só vai ter desfile se tiver vacina. Como não vai ter vacina até lá, não vai ter desfile. Eles vão botar uma outra modelagem. Então, essa discussão, se feita antes do início do Campeonato Brasileiro, ela não parece viração de mesa. E a gente tem uma oportunidade de lançar esse debate, isso aí juntar VAR. Eu encontrei outro dia o Campelo, que ele mora aqui na ilha. O Campelo pensa da mesma maneira. Eu acho que o jogo está Botafogo. Se a federação encampar isso, só quem não vai querer isso é o Flamengo. Só quem não quer é o Flamengo. Victor, o Moretti está falando. Sua ideia é importantíssima, tem que ser debatida, mas imagina o lado do Cruzeiro. Como é que você vai chegar para o Cruzeiro e falar, vocês não vão subir esse ano? Não, ano que vem sobem 4. Faz o campeonato ano que vem com 24. Vai ter 2 ou 3 rodadas mais. Faz uma nova modelagem. Não ter descenso na A implica em não acesso da B. Não, mas faz o acesso e depois vão caindo de 2 em 2. Aliás, que já fizer. Aí depois cai de 2. O ano que vem vai ter 22. Vai fazendo uma operação. Mas não dá para não fazer dessa maneira, entendeu? Isso pode ser um risco gravíssimo. Porque assim, já cai em 4, aí depois no outro ano vão cair 6. Tem que ser debatido realmente. Você vai reduzindo progressivamente. Gente, só um pequeno detalhe aqui, que a gente estava falando dos aniversariantes, né? Que o Paulo tinha puxado do Gilberto Gil, que fez 78 anos essa semana, mas tem uma série de outros jogadores importantes que passaram pelo Fluminense que fizeram aniversário esse ano. O Gilberto Gil não era jogador, né? Mas jogadores... jogadores que foram campeões pelo Fluminense fizeram aniversário esse ano. O Tuta, campeão em 2005. Esse mês de junho? Oi? Aniversário neste mês de junho? No mês de junho. Ele fez dia 20. Tá. Uma semana atrás. No dia 22, o Robertinho, campeão em 1980. Sim. E campeão direita. Como técnico em 2002. Isso. Mariano, campeão em 2010. Está no Galatasaray. Craque, Mariano. Fez 34 anos. Manfrini, quem não se lembra do Manfrini, mesma posição do... Manfrini é gênio. Mesma posição aí do Leonardo, aquele jogador que vinha mais de trás e chegava na área, né, Leonardo? Manfrini fez 70 anos esse ano. Ele foi campeão em 73, 74, marcou 61 gols pelo Fluminense. Né? Outro jogador que fez também, o Jean, que hoje acho que está no Palmeiras, não me lembro. Foi pro Cruzeiro, né? Eu acho. Ele foi campeão em 2012, né? O Carlos Alberto Pintinho, que ganhou 4 campeonatos pelo Fluminense. O Clóvis completaria 90 anos, mas ele já faleceu. Jogou quase 400 jogos pelo Fluminense. Um cara que jogou muito pelo Fluminense. E o Fernando Pacheco, esse peruano que está no Fluminense, fez 21 anos ontem. Junto com o Gilberto Gil, olha aí, famoso. Pois é, né? E o grande aniversário que também, né, a gente celebra aqui com o nome do Leonardo presente à nossa mesa, que é o aniversário do Gol de Barriga, 25 anos históricos, parece que foi ontem, eu me esqueço disso, e eu estava com o pessoal aqui no grupo, né, no WhatsApp, antes da gente começar a nossa resenha. Cara, eu já vi essa partida mais de 30 vezes, eu escrevi 3 livros sobre esse campeonato, e quando eu revejo como fiz hoje, agora eu fico nervoso. Eu fico vendo os lances, fico emocionado. Eu sei, claro, que o Fluminense foi campeão, mas eu fico como se estivesse no estádio naquele dia. O jogo dos jogos, uma vitória monumental. E, enfim, a gente só tem a agradecer aos campeões de 95, muito bem representados aqui pelo nosso querido Leonardo, que nos honra muito aqui, porque eu tenho plena certeza disso. Um dia o Fluminense vai ser campeão mundial e vai ganhar o último título que lhe falta, que é a Libertadores.
mas igual a esse jogo de 95, não. Não tem. Lembrando também que essa semana nós tivemos os 50 anos do Tri da Itália, né? Tivemos sim, lá sim. Félix, Marco Antônio, Carlos Alberto Torres, Rivelino, Paulo César Caju e Gerson, que ou já jogavam no Fluminense ou vieram a jogar depois. E Marco Antônio também, boa parte da comissão técnica, né? Raul, isso. Carlos Alberto Parreira, Chirol. José Bonetti, Admildo Chirol. E esses nomes todos foram vinculados ao Fluminense. A vitória de 1980 é uma vitória com a marca do Fluminense, anteriormente ou a posteriori. Ô, Leonardo. O Zagallo acho que foi campeão já no Fluminense em 71, né? 71, isso, campeão 71. Com o gol legalíssimo do Lula. Exatamente. Ô, Leonardo, te fazer uma pergunta. Naquele 95, né, o Fluminense, como você mesmo falou, tinha até jornal naquela época, e muita gente aqui lembrou, a distância do Fluminense para o Flamengo era grande, porque o Flamengo tinha montado um time para o centenário, para ser campeão e tal, né? E este ano nós temos o Flamengo aí vindo de vários títulos ano passado, um time caríssimo e tal, uma distância também técnica com relação ao Fluminense. Você vê semelhanças entre 95 e 2020? Pela história tá aparecendo, né? E a gente espera que o final também seja feliz para o nosso tricolor. A gente sabe que o Flamengo hoje tem uma grande equipe, muito bem montada pelo treinador, pela sua diretoria, pelo dinheiro que está investindo, né? Mas futebol se ganha dentro de campo, né? Eu acho que a partir do momento que os jogadores do Fluminense confiarem também no seu potencial, pode brigar. Não é fácil, mas tudo é possível no futebol. Beleza, tá aberto. Alguém para fazer mais alguma pergunta? A gente já está aí encaminhando para 1 hora de programa. Passa muito rápido isso, né? Que coisa. Enfim, bom, eu vou aproveitar então para fazer uma pergunta final para o Leonardo, né? E depois a gente vai caminhando aí, ver quem mais participa também da mesa. Leonardo, de lá para cá, você, né, com a sua carreira e tal, acho que você já ouviu muitas vezes, né? Hoje em dia, o pessoal fala assim, porque o futebol é muito mais rápido, muito dinâmico, muito mais pegado, os jogadores de antigamente não funcionariam e tal. Você, como profissional, como é que você vê isso? Você acha realmente que hoje, que os jogadores de antigamente, se eles não tivessem a mesma preparação de hoje, eles não funcionariam do mesmo jeito, ou melhor até do que muitos profissionais que hoje existem? Eu acredito que sim, porque hoje a estrutura para você ter um treinamento, uma formação física, está muito grande. Só que naquela época havia uma qualidade técnica muito grande também. Então, a partir do momento que se conseguisse aliar a parte física com a técnica que existia naquela época, com certeza o futebol ia ser muito melhor. E os jogadores que ali estavam iam se destacar até muito mais que se destacaram naquela época. Eu gosto muito do futebol brasileiro, mas eu acho que o futebol da nossa época para trás era muito mais gratificante de se ver, porque é onde se via qualidade técnica, né, e não a parte física. Hoje o que sobressai muito no futebol é a parte física, né? Então, você ter hoje tivesse condições de aliar as duas coisas, com certeza o futebol brasileiro estaria brigando aí por títulos mundiais aí, que é o que não vem acontecendo hoje, porque parece que europeizou, né? Falando assim, o futebol nosso. Então, por isso que eu acho que a gente está um pouco deficitário nessa parte de ganhar títulos, porque técnica a gente sempre teve e está se deixando isso de lado. Alguém mais uma pergunta para o Leonardo? Eu tenho uma que é saindo um pouco do grande jogo do gol de barriga, Leonardo. Você tem algum outro jogo especialmente marcante para você? E agora? Oi? Estou ouvindo normalmente. Oi? Normal. Leonardo me ouve? Eu não ouvi nada. Não, agora sim.
Você tem algum outro jogo muito marcante pelo Fluminense, além desse do de 95? Tem algum que você guarda aí com lugar especial, cara? Cara, como a gente já falou, né? É claro que aquele jogo também com o Vasco que ficou para mim marcado na história, porque ali que foi arrancada para a gente conseguir esse título que é tão festejado até hoje. Então, esse jogo contra o Vasco também é que ficou muito marcado na minha história aí. Leonardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava na campanha do Brasileiro de 95? Sim. Estava, né? Estava. O que faltou ali contra o Santos? Foi um já ganhou? Cara, eu acho que foi um erro de planejamento, sabe? Porque é claro que a gente tinha consciência que tinha ganho um jogo do Santos aqui de 4-1, mas que o Fluminense não tinha jogado bem. Tanto é que a gente sai A vitória perdendo foi no primeiro final tempo, do jogo, né? de 1-0 para o Santos. Isso é. Então, mas é claro que uma vitória de 4-1 esconde muita coisa. Então, acho que houve um pouco assim de achar que já estava ganho, até porque o Fluminense naquele ano não tomava mais de 2 gols no campeonato, e você saiu com uma vitória de 4-1 dentro do Maracanã, praticamente se acha que está morto, né? Aqueles 2 jogos ali que viriam para a final. Né? E, acima de tudo, também o Santos fez uma grande partida lá em São Paulo. Eu acho que isso fez com que a gente não conseguisse alcançar aquele objetivo de ir para a final, que foi uma pena, porque ia coroar um ano que foi brilhante no Fluminense. Porque mesmo o campeonato no Brasileiro, nós começamos o campeonato bem, tanto é que ganhamos o primeiro turno, já classificamos para a semifinal, né? Foi o Fluminense numa chave, o Cruzeiro na outra. Né? Então, a gente vinha muito bem também no campeonato, apesar de saída de alguns jogadores chaves, no caso do Dejaí, do Lira, do Márcio Costa, que até foram para o Flamengo na época, mas chegaram jogadores como o Vampeta, e que fizeram com que o Cássio. O Aldeir, né? O Cássio, né? Fizeram com que o time mantivesse o mesmo padrão, né? Perdemos o Valdeir no começo daquele jogo em São Paulo também, numa contusão. A gente sabia que ele era um jogador que era importante justamente para aquele jogo, que seria um jogador de contra-ataque, um jogo de contra-ataque, porque ele, com a velocidade que tinha, mas eu acho que também foi coisa que só acontece com o futebol mesmo, né? Por isso que o futebol é emocionante, né? Porque você acha que a vitória está na sua mão e ela foge. Foi o que aconteceu, a gente ficou muito triste, porque ia coroar um ano brilhante em 95 para o Fluminense. Agora Moretti, você sabe... Victor... Leonardo tinha feito gol. Leonardo tinha feito gol no Maracanã, né? Fiz um gol 4-1 de cabeça. Eu só queria falar o seguinte. Eu revi esse jogo, o Leonardo, do Santos e Fluminense, os 5-2, e, assim, claro, né, que para qualquer tricolor, aquilo foi um dia, eu estava, inclusive, com o Raul, isso foi muito ruim para a gente. Mas hoje, tanto tempo depois de revendo a partida, primeiro, apesar da goleada da maneira como foi constituída, a atuação da carreira do Giovani, não tem a menor dúvida, ele nunca mais repetiu, ele era o Cássio, mas ele nunca mais atingiu uma atuação como aquela. O que me chamou bastante atenção foi revendo o Luciano do Vale narrando o jogo, quando o Fluminense, quando tudo parecia perdido e o Rogerinho faz o segundo gol, acontece um certo silêncio no Pacaembu e o Luciano fala: o Fluminense está vivo demais. A torcida do Santos se cala no Pacaembu. Ou seja, mesmo num dia que foi muito ruim para a gente, o Fluminense tem um espírito de luta até o final. E continua lutando mesmo depois daquele gol. É porque, além de todos os problemas, o Santos fez a partida das partidas, que inclusive os enganou, porque assim pode ter se melindrado com o placar de 4-1 no jogo de ida. Quando o Santos nos ganhou, eles tinham certeza do título. E foi aí que eles perderam o título do Botafogo. E teve um gol também, né, Paulo, Andel? Teve um gol que o Fluminense perdeu, estou na dúvida se foi o Valdaí ou o Renato Gaúcho, que eles entrou livrinho na frente do Edinho e perdeu o gol. Eu não lembrava. Cada um perdeu um gol livre. Nossa, mas o Fluminense perdeu um gol e ali saía na frente, né? Já, como também teve tudo, né?
Mas, enfim. Também teve um lance nessa partida aí que eu não esqueço, foi o time do Santos. Ele não foi pro vestiário. Não desceu para o vestiário, exato. Eles fizeram uma roda ali no campo e a torcida do Santos explodiu cantando. Eu acho que aquilo ali também incendiou um pouco dos jogadores. Claro, um componente fantástico. Aquilo ali né? foi... Pô, esse jogo aí... E, Leonardo, vocês têm contato com o Alê ainda? Não, por incrível que pareça, eu não tenho, cara. Que Mas bom. coitado do Ali, cara, ele foi um jogador muito crucificado naquele jogo, mas quem não sabe da história, ele não tinha condições praticamente de jogo, cara. Ele estava com o tornozelo arrebentado, mas como a gente não tinha uma alternativa, ele entrou naquele jogo para tentar ajudar e acabou, né, coitado, sendo o vilão do jogo, né? É como tu disse, né? Uma falta assim, de planejamento, alguns detalhes. O Sorley, se eu não me engano, ele tomou o terceiro amarelo. Ele podia ter saído. O Fluminense fez o terceiro ou quarto gol já no Santos. Isso. Podia ter saído. Aí tomou o terceiro amarelo. A gente já... Entendeu? São detalhes que acontecem. Aí tem que jogar com o jogador machucado numa partida decisiva. Né? Se tivesse substituído o Sorley ali naquele jogo, já quando já estava, acho que 3-1. Eu não sei Pois se... poderia ter mudado tudo, né? Não. Enfim, coisas do jogo. Coisa Mas do o que jogo. importa mesmo é que quando a gente fala de 95, a gente fala Não. dos anos, dos títulos. Enfim, a gente só tem a agradecer ao Leonardo por fazer parte dessa maravilhosa da história do Fluminense. Peça-chave fundamental nisso aí. Valeu, mesmo. Victor. Eu acho que a gente conseguir celebrar esse momento dos 25 anos, a gente talvez não, esse ano nós temos uma série de datas de efemérides que nós não estamos capitalizando. O Fluminense conduziu de maneira muito pífia os 50 anos do primeiro Campeonato Brasileiro, em 1970. Botou uma marquinha na camisa. Uma coisa, eu acho que aquela vitória, aquele campeonato Fluminense 70 foi uma coisa fantástica pelo que foram aqueles resultados, talvez uma coisa tão épica quanto esse das 8 partidas. E nós temos uma coisa muito importante, que são os 45 anos do início da máquina tricolor. Os 45 anos a máquina começa em 1975, o Manfrini ele vai até 75, vai a máquina, o Manfrini vai até 75. A máquina tricolor é uma das coisas mais fantásticas da história do Fluminense. Nós temos muita gente viva ainda, alguns se foram, o Dirceu foi, o Daiano foi, Doval. Kleber, alguns jogadores foram, o Silveira recentemente, mas nós temos talvez a grande cabeça ainda viva, que é o Francisco Horta. Pasmem, eu tenho falado isso em todos os lives que eu tenho participado. O Francisco Horta até hoje não é grande benemérito do Fluminense. Você não ter o Francisco Horta como grande benemérito do Fluminense, o que aquele cara fez, o que ele criou de expressões, de saudações tricolores ao vencer, a criação da máquina tricolor é uma coisa assim inadmissível. Então, essa data dos 25 anos é importante, a data dos 50 anos, daquele time lá com o Mickey, o próprio Mickey, Samarone, são figuras assim icônicas, Lula, e os 45 anos da máquina tricolor. Eu particularmente acho a máquina tricolor o time mais fantástico montado na história do planeta. Eu via aqueles jogos com grande prazer. Talvez a gente tenha que fazer um debate aí, falar da máquina tricolor um pouco. Eu acho que a máquina precisa ter a valorização devida. Tem uma parte da torcida que não entende isso, da importância que a máquina tem, e basta falar. 45 anos depois, a gente ainda continua emocionada. As pessoas ainda falam mostra a força do que ela representa. Não, e o detalhe muito interessante, eu acho que há uma certa inveja em relação ao Francisco Horta. Sempre usam aquele episódio de ele ter ido lá para o Flamengo. O troca-troca com o Flamengo, inclusive, foi maravilhoso. Trouxe Doval. O Horta é uma das pessoas mais geniais que pode ter. O cara botou Johan Cruyff, trouxe o Bayern de Munique para jogar no Maracanã, trouxe Paulo César Caju, botou o Pelé jogando no Fluminense, botou a Torre Eiffel com a bandeira do Fluminense. Esse cara isso é um gênio. Eu de vez em quando eu ligo pro Horta, ele tá velhinho, eu ligo para bater um papo com ele, porque eu me delicio. Cada história dele é uma história assim
o que ele tem de visionário, de arrojado e de tricolor, quando a gente compara com a mediocridade que a gente tem visto, tem observado ultimamente, é uma coisa fantástica. E ele não receber, nos 45 anos da máquina, uma homenagem desse momento, porque eu espero que ele viva até os 60 anos da máquina, mas a gente não sabe nos 50 anos da máquina tricolor se ele ainda vai estar para receber essa homenagem. Liguei para o Daniel Cohen outro dia, eu não sei se quando eu ligo ajuda ou não, porque ele, eu falei, ô Cohen, vocês têm que pensar, tá bem, esse ano 50 anos do primeiro, faz ano que vem, porque a máquina foi até 76, tem que fazer um livro, tem que fazer uma grande homenagem, tem que trazer Rivelino, Manfrini, Paulo César Caju, Pintinho, Gil, trazer essas figuras, que são figuras importantíssimas, que tenho certeza que também habitam aí no imaginário do Leonardo como tricolor que ele é. Então, eu queria celebrar também essa data como data importante. Vamos embora, gente? Acabou, né? Acabou rápido, né? Já está aí com 1h20 de programa. Leonardo, valeu a pena, né? Um abração para você. Muito obrigado por ter essa participação aqui no nosso programa, engrandecendo o nosso podcast e vídeo do Panorama Tricolor. Né? Você sabe que todo tricolor, quando relembra as épocas áureas do Fluminense, com certeza 95, com certeza aquele Fla-Flu, com certeza o seu gol, né, que foi aquele segundo gol dos 3-2, vem à memória. Né, e é uma grande honra para a gente, arrepia todo o tricolor de ter a participação de uma personalidade como você. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Foi uma hora e meia que passaram aí de conversa que parece que começou agora. Muito feliz por ser lembrado por vocês. É sinal que o que eu fiz pelo Fluminense ficou marcado na história, na torcida tricolor. Isso é que é mais importante para nós que fomos jogadores. Tá? Um prazer, estou sempre à disposição. Tá? E vamos junto aí, somos tricolores, vamos lutar sempre aí, tá sempre vibrando para que o nosso clube seja sempre vitorioso, tá? Um abraço em todos e fique com Deus. Paulão, e o Jabá? Jabá é o seguinte, quem quiser comprar a trilogia literária do Gol de Barriga, entra em www.vilarejometadeditora.com.br/loja ou procura nas redes sociais do Tricolor. E colaborar com o Sebo X, com a campanha de bônus que a gente está fazendo lá, é uma campanha de... Entra no Quicante e procura por Sebo X bônus. Quem colabora tem um percentual a mais para resgatar livros, CDs, LPs, DVD e várias outras quinquilharias. E quem nos acompanha, a gente agradece imensamente ao Leonardo, foi de generosidade enorme em participar com a gente de imediato. Logo mais, o Mauro Giacomo vai estar preparando todo o material. O nosso podcast vai para o Anchor, vai para o Spotify, para o Google, vai para o YouTube e vai ser publicado em panoramatricolor.com.br. Essa turma fantástica de Léo Moretti, de Raul Susequim, de Wagner Victor, Mauro Giacomo e Leonardo, autor do gol da maior partida de todos os tempos. Tá certo. Lembrando que quem está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever, tocar esse sininho aí do lado para receber as novidades, e quem está nos seguindo pelos Spotify, seja pelo Spotify, ou pelo Google Podcasts, ou pelo Anchor, ou pelo Apple Podcasts, siga a gente, que é importante, que isso faz com que a gente cresça e possa levar mais conteúdo para todo mundo. Um abraço para todo mundo, valeu, obrigado. Até o nosso próximo podcast. Abraço.